A graça e a paz, queridos, estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa lição bíblica de jovem, a de número 4. O nosso título é Amós, a adoração com justiça. Um título muito importante, muito atual, né? E nós vamos ver aqui nesse livro as injustiças sociais muito combatida pelo Amós aqui, usado por Deus. Esse profeta foi chamado por Deus para combater, né, essa injustiça feita naquela época, que não é diferente de hoje, né? Então vai ser uma lição muito importante. E eu não posso deixar de fazer aquele convite para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que se inscreva, né? Aí do lado do vídeo, aí onde você está vendo, está escrito inscrever-se, né? Se você não se inscreveu, não precisa nem inscrever, né? Dá um toquinho aí com o teu dedo e você está inscrito no meu canal, tá bom? E se você já é inscrito, você dá o seu like, dá um toquinho no sininho aí para você receber novos vídeos. Tem aí mais de uns 300 e poucos vídeos, né? E você pode escolher o que você quiser. Toca em vídeo em cima, que aí você vê o vídeo que você quiser. Em cima está início, vídeo e playlist. Aí você toca em vídeo, tá? Aí você tem todos os meus vídeos aí à tua disposição, tá bom? Deus te abençoe, fica conosco aí até o final, compartilha aí com seus grupos, com seus amigos, ajuda a gente a divulgar a palavra de Deus. A nossa finalidade é essa, é levar a palavra, tá? Então, Deus te abençoe e fica conosco aí até o final, tá bom? Bem, Amós, adoração com justiça. Bem, o livro de Amós, ele é surpreendentemente atual. Aí mas você pergunta, por que um livro escrito há milhares de anos atrás é tão atual? Bem, a sua profecia, ele condena a idolatria e denuncia as injustiças sociais que às vezes são normatizadas, né, pelos grupos das elites, né? E fazendo com que as pessoas sejam injustiçadas. Há um grupo, né, que domina. Então, naquela época, existia isso, certo? Então, aqui, as pessoas eram injustiçadas por um determinado grupo que tinha o poder na mão, certo? Então, o mais triste é saber que o sistema religioso, né, assim como os demais político, jurídico e social, podem se mancomunar junto à corrupção, entendeu? Então, aqui o sistema religioso, que era para estar amparando os mais pobres, os mais necessitados, eles estavam junto com o poder público para explorar os indefesos, os mais fracos, os pobres, né? Que muitas vezes os pobres aqui, né, nesse contexto, eles saíam do campo para ir para a cidade em busca de emprego e quando chegava lá eram explorados pelos ricos e naquele tempo se compravam, né? O cara perdia tudo que tinha, acabava se vendendo para não morrer de fome e se tornava escravo, né? Então a situação era muito triste e Deus levantou o nosso querido Amós para ele poder delatar essas irregularidades que estavam entristecendo o coração de Deus, porque Deus não queria o seu povo fazendo isso com o seu próprio povo, né? Então, Amós não pensou duas vezes em tocar o dedo na ferida de Israel, desafiá-los ao arrependimento. Tudo aquilo, conforme temos visto em todas as lições, toda vez que Deus levanta um profeta trazendo um juízo sobre os seus pecados, é para trazer eles de volta, entendeu? Para levar eles ao arrependimento. Tudo que Deus quer fazer com o ser humano pecador, desviado ou fraco, é levar ele a se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Todas as disciplinas de Deus, todas as pregações, né, tudo que Deus faz é para trazer de volta o pecador e restaurar ele. É essa a vontade de Deus. Deus não quer matar nem destruir ninguém, mas a pessoa não quer, viram as costas, eles vão colher o que plantam, né? Semeou, vai colher. Não quer a paz, vai ter a guerra, né? Então, o Amós, ele profetizou aproximadamente 30 anos, certo?
antes da destruição de Israel pelas tropas da Assíria, que primeiro foi disperso pela Assíria as 10 tribos de Israel. E depois, posteriormente, o povo de Judá foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Tudo que Deus usou os profetas para profetizar aconteceu. Quem acreditou se deu bem. Quem não deu valor à pregação, quem não creu na pregação, pagou o preço do sofrimento, certo? Então, ainda hoje, a voz do profeta continua a ecoar, alteando a bandeira da justiça, que no estandarte da adoração cristã tem que estar presente. Entendeu? Não tem como alguém dizer que é um adorador sendo injusto. Esse povo aqui adorava a Deus. Vocês pensam que eles não adoravam a Deus? Adoravam, mas ao mesmo tempo eles eram injustos. E nós vamos ver no decorrer dessa lição. Então Deus não aceita esse tipo de vida dupla. O cara é injusto, faz injustiça com as pessoas e fica adorando a Deus. É complicado, mas Deus não aceita. Entendeu? Por mais bonita que seja a adoração aos olhos humanos, Deus tem nojo disso. Entendeu? Então nós vamos entrar agora na lição. Ok? Então, a vida de Amós. Bem, o nome Amós significa carregador de fardo. Certo? O profeta, talvez, devido à sua origem humilde, ele não apresenta seu sobrenome, indicando que sua família não era nem conhecida ali por aquelas bandas, certo? Ele pertencia ali a uma classe de trabalhadores, portanto ele estava acostumado a carregar peso, carregar fardo, certo? E ele se apresentou mesmo como carregador de fardo, o Amós, acabou. Ele não tinha vergonha daquilo que ele era um trabalhador honesto, ganhava o seu pão de cada dia honestamente, então Deus chamou ele, escolheu, certo? Então, Deus chamou um homem do meio do povão lá, que conhecia os problemas, Então, ele chamou para essa tarefa de denunciar o pecado daquele povo, porque o profeta, naquele tempo, sofria muito, ele tinha que botar o dedo na ferida ali, Deus mandava e ele tinha que ir, Então, um profeta não podia ser covarde, não podia ser medroso, tinha que ser coragem, porque senão ele corria, Mas acho que parece que nenhum profeta, com exceção de Jonas, mas ele não correu de medo, ele correu de raiva, que ele não queria que o povo fosse salvo, Com exceção do Jonas, todos eles levaram à frente. Então ele era natural de Tecoa. Parece que foi nessa região que João Batista, se levantou como profeta também. Amós foi um profeta sulista, quer dizer, ele era de Judá, mas foi como missionário pregar a tribo do norte, que é Israel, as 12 tribos de Israel. Entendeu? O sul é Judá e Benjamim, norte é as 10 tribos. Então ele era do sul, foi pregar no norte, para as 10 tribos. Então ele foi um missionário, que saiu de um lugar e foi para o outro. Ok? Então, e lá, ele foi lá cumprir a sua missão, ele tinha convicção que era um profeta. Então, a coisa importante para a gente realizar a obra de Deus é a certeza da sua chamada. A pessoa é um pastor, está sofrendo as lutas, as provas, mas ele tem convicção que foi chamado por Deus. Entendeu? Então, qualquer coisa na nossa vida a gente só vence se a gente tiver convicção do que é. Quando a gente não tem convicção, a gente não tem firmeza. O que traz firmeza na gente é a convicção. Esses profetas, eles enfrentavam cada uma, que não era brincadeira. Mas o que fazia eles perseverar? Era a certeza que eles eram chamados por Deus. A vida cristã, no ministério, começa assim. É com a certeza que foi chamado por Deus. Ele não foi colocado lá por homem. Porque se é colocado por homem, não aguenta. Entendeu? Se vai de olho em situações financeiras, não fica. Entendeu? Se vier a luta mesmo. Então, quer dizer, mas quem é chamado vai até o fim. Certo? Então, e ele foi chamado para denunciar o pecado, entregando a mensagem de Deus. Número 2. Um homem simples. Amós fala a partir da sua realidade. Ele fala daquilo que ele está participando. Ele está vivendo, ele está vendo. Ele não é um pregador teórico.
entendeu? Então, por isso ele se apresenta como um legítimo representante de uma classe explorada que não tinha voz nem vez. Então ele fazia parte dessa classe pobre que não tinha direito a nada. Era só ser explorado e pronto, entendeu? Então ele veio daquela poeirada ali como uma voz de Deus, certo? Então, porque ele era pastor de ovelhas, boieiro e cultivador de sicômoro, entendeu? Então está lá em Amós 1 e 7 e 14. Ele possuía múltiplos empregos, ele tinha vários empregos, tudo humildes, né? Tudo emprego humilde. Ele não era como Isaías, que começou a sua vida no palácio lá do rei Uzias. Só saiu de lá quando o rei Uzias morreu. Ele era diferente, né? O Isaías foi um profeta tremendo, mas eu estou falando em questões sociais, né? A origem. Então, sendo um homem trabalhador, ele se identificou com a sua classe. Então Deus também, Deus é sábio. Ele usa cada um dentro da sua cultura, dentro da sua capacidade, entendeu? Deus pode dar uma sabedoria de Salomão para quem ele quiser, mas Deus sempre procura usar aquilo que a gente já tem, entendeu? Deus às vezes usa o que você tem, a sua capacidade, a sua cultura, entendeu? O tipo de lugar que você vive, entendeu? Deus procura trabalhar na tua vida naquilo que você já está adaptado. Deus sempre funciona assim. Lógico que Deus tem regra, mas tem exceção também. Ele pode fazer uma exceção. Né? Ele não usou Pedro para pregar os da circuncisão e usou Paulo para pregar os da incircuncisão. Porque Paulo tinha a mente mais aberta nesse aspecto. Então Deus usa cada um de acordo. Deus não força a barra, certo? Deus é inteligente, lógico, né? E se você é inteligente é porque você também é a imagem e semelhança de Deus. Que você seja um jovem muito inteligente. 3 aqui, né? Como pastor, ele era um homem preparado, lógico, né? Como pastor, Amós passava muito tempo sozinho. O pastor, né, de ovelha, tomando conta da ovelha no pasto. Ele vai ficar conversando com as ovelhas, né? Ele tem os seus momentos a sós, de meditação, né? Pensando, observando a natureza, assim como Davi, né? Foi no início da sua carreira, era um pastor de ovelha, certo? Então ele era um observador da natureza, era leigo, porque não estudou na escola de profeta, certo? No entanto, não era um homem ignorante, entendeu? Era um homem experimentado, experiente, entendeu? E Amós demonstrou grande conhecimento da lei de Moisés. Não devemos desprezar quem não fez uma faculdade, quem não fez um seminário, quem não tem um curso superior, entendeu? As coisas de Deus é bem diferente. É lógico que Deus não despreza o nosso conhecimento. O conhecimento humano, aquilo que a gente aprende nas escolas, isso é muito importante para a nossa vida. Até na obra de Deus, certo? Mas um homem pode ter toda a cultura do mundo. Se ele não tiver a sabedoria de Deus, não tiver a chamada de Deus, ele não vai fazer as coisas certas. Entendeu? E muita gente, só porque a pessoa não tem um curso superior, não tem uma faculdade, não é um teólogo, as pessoas desprezam, acham que aquela pessoa não tem valor, que ele não vai ter capacidade para dirigir um rebanho. Isso é um engano. Existe uma coisa chamada dom de Deus. Nunca devemos desprezar a cultura humana, é muito importante, certo? Sempre, se você puder estudar, estuda. Se você puder se formar, se forma. Mas tudo como esterco, como o apóstolo Paulo diz, que tudo que ele tinha, que ele conquistou como um sábio homem na terra, se tornou como esterco. O esterco é algo que ajuda a fortalecer a planta. A planta é fortalecida pelo esterco. E ele considerou a sabedoria humana dele como esterco. Entendeu? Ele não desprezou, mas tem que ver a utilidade do esterco. Ele fortalece, ajuda. Entendeu? Então nós não devemos desprezar a sabedoria humana, um colégio, um seminário. Isso é muito importante. Nós estamos aqui para aprender um com os outros. Agora, isso só não é suficiente. Se não tiver a sabedoria de Deus, não adianta.
O apóstolo Paulo falou, com toda a sabedoria que ele tinha, ele falou, ó, eu quando fui até vós, lá em 1 Coríntios, eu não fui com sabedoria de homem, persuadir vocês, não. Eu fui no poder de Deus. O homem pode ter 10 faculdades, seu gabinete cheio de diploma. Se ele não tiver sabedoria de Deus, ele está no lugar errado. Está no lugar errado. Nós precisamos da sabedoria de Deus. É dom de Deus. Deus chamou um para pastor, outro para evangelista, outro para mestre, entendeu? Outro para profeta, outro para apóstolo. É Deus que chama e vocaciona, dá o dom. Sem isso, não tem sabedoria humana que vai resolver. Agora, tendo esses dons ministeriais, esses dons espirituais e tendo, né, um estudo, vai ajudar muito. Lógico, não despreza não. Se puder, estuda. Mas não despreza a sabedoria de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amós não era um homem culto, não frequentou seminário, mas ele foi um homem obediente à visão que Deus deu a ele. É isso que a gente tem que ter. Tá? Número 2 aqui. O contexto histórico da sua profecia, período de paz. Bem, Amós desenvolve aqui o seu ministério na época de que Jeroboão II, teve Jeroboão I. Esse aqui é o Jeroboão II, reinava em Israel. E Uzia, né, no tempo de Isaías também, em Judá. Foi um período de grande prosperidade para ambos. Porque nessa época os reinos antigos do Testamento, que foi contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias, eles viviam assim num clima de muita paz e prosperidade, né? Era uma época em que as nações tinham sido dominadas por Israel, então eles estavam vivendo em paz e em prosperidade também financeira, né? Tudo estava correndo bem. Então os reinos se expandiam, a prosperidade estava presente. A paz trouxe uma sensação enganosa de que não precisavam mais de Deus, porque é o que acontece. Muitas vezes a prosperidade é um início de um afastamento de Deus. Entendeu? Quem não quer prosperidade, mas tem pessoas que eles não sabem viver na prosperidade, só na prova. Se ele melhora um pouquinho, ele se afasta de Deus. Entendeu? Ele se sente seguro na riqueza, no dinheiro, nos bens materiais. O mamon, a riqueza, é um demônio que engana as pessoas, faz as pessoas se sentir seguro nele, na riqueza. Não, eu sou rico, eu não preciso mais de Deus, eu estou bem. Você precisa, mas eu não, eu tenho condições financeiras, eu posso conseguir o que eu quero, eu sou próspero. Então, muitas vezes, as pessoas fracas, eles são enganados pelo diabo, de que quando eles estão bem, eles não precisam mais de Deus. Olha, não é pouca gente que abandona Deus quando está bem, estão bem financeiramente, estão prosperando. Não é que a pessoa chega e fala, eu não quero mais saber de Deus. Não, ele vai devagar, se afastando, se afastando. Ele vai se agarrando mais às riquezas dessa terra e vai se afastando da riqueza principal, que é Cristo. Entendeu? Muito cuidado com a prosperidade. Muito cuidado, porque muita gente abandonou Jesus por causa da prosperidade. Começaram a seguir o seu próprio caminho. Você que é jovem, almeja prosperar, prospere, mas lembre-se desse versículo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tenha progresso separado de Deus, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Número 2, período de prosperidade. Então, esse povo aqui estava indiferente porque estava tudo bem, tudo em paz, tudo correndo bem. Às vezes Deus prova a gente, não é com sofrimento, não. Às vezes Deus prova você te dando paz, te dando sossego e te dando prosperidade material. Aí você se sente, entendeu? Aí se afasta dele. Aí perde a bênção. Número 2, pedido de prosperidade. Então, a paz política e a expansão territorial conduziram Israel a um período de prosperidade material. Entendeu? Tudo correndo bem, as nações vizinhas
nessa época eram tributárias, pagavam seus impostos, entendeu? Do norte, não tinha jeito. Então Israel, que é a tribo do norte, ele recebia esses tributos. Então os ricos não aceitavam a restrição do dia de sábado. Tá entendendo? Uma das coisas que Neemias teve que debater foi isso. Os ricos, eles não aceitavam não trabalhar no sábado. Eles queriam ter, porque o sábado no Velho Testamento era o dia de descanso, para adorar a Deus, para servir a Deus. Era assim. Mas os ricos, eles não estavam pensando em adorar a Deus. Eles estavam cheios de raiva por causa da restrição do sábado. Eles não queriam guardar o sábado. Eles queriam usar o sábado para ganhar dinheiro. Estava rico, mas queria ganhar mais porque a ganância tinha entrado no coração deles. Você vê o prejuízo que traz a ganância? Nem a lei de Deus eles queriam guardar mais. Estavam com raiva. Muitos escondidos iam trabalhar no sábado. Entendeu? Você vê como é que é a situação. E Deus escolheu o sábado no Velho Testamento para adorar Ele. No Novo Testamento é diferente. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, no Novo Testamento não tem dia para adorar a Deus. Certo? Tu adora a Deus em qualquer momento que você quiser, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito. Por quê? Porque em nós já habita o Espírito Santo. Certo? Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos de dia específico. Certo? A adoração é bem diferente. Não precisa ser no sábado, nem no domingo, nem na segunda. Você adora o dia que você quiser. Você está louvando a Deus, está cantando, está adorando a Deus, está orando, está adorando a Deus, está jejuando, está adorando a Deus, está na igreja, está adorando a Deus, está em casa, está adorando a Deus. Né? Mas naquele tempo era sábado. E eles preferiam negociar do que adorar a Deus. Deus escolheu um dia só para eles adorarem. Eles já tinham 6 dias para ganhar o deles. E no sábado vamos adorar a Deus. Não, temos que ganhar mais. Aí vem a ganância. Certo? Aí bota Deus de lado, só pensa na riqueza, no mamão. Certo? Então, é isso aí, não é mamão não, é mamon. É um Deus da riqueza que prende as pessoas ali, ó. Certo? Aquela ganância, quanto mais, o cara nunca está satisfeito. Ele até morre infartado para ganhar mais, mas ele não quer saber de parar. Certo? Então, é isso aí. Então, devido a querer acumular riqueza, ganância, né, os pobres eram o quê? Tratados de forma injusta. Eram explorados. Como é que eu vou adorar a Deus explorando o meu próximo? A Bíblia diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é o quê? Mentiroso. Se você está explorando alguém, você odeia ele. Quer tirar tudo que ele tem. Então você não está adorando a Deus, está de mentira. Se alguém diz ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. E a Bíblia diz também que os injustos, está lá em 1 Coríntios, os injustos não herdarão o reino do céu. Então não adianta, a pessoa faz injustiça com as pessoas e depois está adorando a Deus. Não está mesmo. 3 aqui, paganismo religioso. Então a força material de Israel, ela contrastava com a sua fraqueza moral. Exemplo do sacerdote Amazia. O autor traz esse exemplo aqui desse picareta. Ele era da classe leiga, não tinha nada a ver com sacerdote. Foi colocado ali sem ter nada a ver. Às vezes acontece, né, de alguém ser colocado aí num ministério, ele não tem nada a ver, é um joio, né? Mas, pela vontade do homem, ele é colocado, né? Então, era uma classe leiga que não provinha da classe sacerdotal. Então, esse Amazia não tinha nada a ver com o sacerdote, mas estava lá para atender os interesses de reis e outros sacerdotes também, né? Isso aí era botar alguém que não era da tribo de Levi ali para ser sacerdote, era um ultraje, né? Estava ultrajando a fé verdadeira em Israel. Mas eles não estavam nem ligando para isso. Então Amazia demonstrou que era um sacerdote comprado, defendendo os interesses do rei, querendo tentar impedir a morte de pregar. Entendeu? Então você já viu que o cara era um picareta, mas foi colocado ali para quê? Para atender os interesses dos da mesma laia dele. Tudo farinha do mesmo saco.
entendeu? E Deus manda Amós denunciar isso, entendeu? Denunciar esse pecado de Satanás, entendeu? Então, ele tenta proibir Amós de pregar e continuar a profetizar. Jeroboão, ele incentivou a idolatria. As leis divinas estavam corrompidas, centros pagãos foram construídos, né, em toda parte. Alguém precisava combater esse pecado. Por isso que Deus levantou o profeta Amós. Porque quando começa assim, eles começam a construir centros pagãos para eles adorar os deuses dele. Agora, pensa bem, quem estava fazendo isso era um povo escolhido por Deus para adorar ele. Entendeu? E eles se envolviam tanto com essas situações que não queriam mais saber de Deus. E Deus sempre atrás deles, como? Mandando os profetas pregar para eles. Olha, vocês estão errados, vocês estão cometendo pecado. Eles eram criança? Não. Eles sabiam o que estavam fazendo? Sabiam. Mas Deus fazia isso por quê? Tinha necessidade de Deus ir lá de ficar falando que queria assim, que isso está errado? Não, eles eram tudo adultos. Eles conheciam a lei de Deus. Eles sabiam que estava errado. Mas por que Deus mandava profeta? Por quê? Para despertar eles, a acordar. Acorda! Vocês estão indo para o inferno, vocês estão se afastando de mim, já se afastaram. Mas alguns até voltavam, outros não queriam saber. E vinha o juízo, né? O resultado da colheita. Plantei e vou colher, não tem jeito. Plantou tempestade, vai colher vento. Não tem jeito, entendeu? Mas o que levava Deus a mandar profeta para pregar para essas nações, se elas sabiam que estavam erradas, que estavam fazendo? Porque é o amor de Deus. Desde que Adão pecou, Deus está sempre atrás do homem, tentando trazer ele à realidade, trazer ele ao arrependimento, trazer ele a uma nova vida. Deus sempre fez isso. Começou com Adão. Adão pecou e se escondeu. Mas Deus, vem cá, Adão, onde você está? Deus sabia, sabia. Mas Deus está tentando restaurar ele. E a mesma coisa é hoje. Foi no tempo de Amós, é hoje. Deus está sempre usando os seus profetas para pregar, denunciar que estão errados. Se continuar assim, vai morrer sem salvação. Então, a nossa missão é essa. Entendeu? Despertar as pessoas pela pregação da palavra. Para encerrar, adoração com justiça. A mensagem do profeta. Certo? Vamos lá. Bem, a mensagem do profeta. Olha só, o livro de Amós pode ser dividido em duas partes principais. Na primeira sessão, situa-se os oráculos que vieram pela palavra. Aqui encontramos juízos entregues para 8 nações. Olha só, Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amon, Moabe, Judá, Israel. O profeta apresentou uma série de discursos de julgamento contra Israel. As denúncias de Amós partem do geral para o específico. Primeiro, falou às nações. Depois foi específico em detalhar os pecados de Israel. Entendeu? Ele começou com o geral, com todas as nações. Mas das nações ele chegou aonde? A Israel. Que aonde o castigo seria pior. Por quê? Porque as nações não conheciam, né, o Deus, mas Israel conhecia. Por isso que Jesus falou, olha, vai haver menos rigor no dia do juízo. Jesus falando para a geração dele ali. Vai haver menos rigor no juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque se em Sodoma e Gomorra tivesse realizado os milagres que eu realizo aqui, eles iam se converter. Entendeu? Então, quanto mais eu sei, mais juízo eu vou ter finalmente lá. Entendeu? Então, o servo que não soube a vontade de Deus e pecou, é digno de poucos açoites. E o que soube a vontade de Deus e pecou, esse vai ser digno de muitos açoites. Entendeu? Então, Israel, os que desistiram de Deus vão pagar o preço. Certo? Então, na segunda sessão, seu livro, estão essas visões. Para fortalecer sua intimação, Amós apresentou uma série de símbolos do juízo vindouro. E, por fim, terminou a sua mensagem apresentando a restauração
futura de Israel. Então sua profecia confrontou, né, principalmente as instituições de Israel, ao denunciar os pecados que destruíam os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. Estamos preparados para pregar uma mensagem de confronto? Tem coragem? Ou a nossa mensagem é só aquele feijãozinho com arroz? Aquela mensagem light, que não pode falar de pecado, que não pode falar de inferno, senão ofende as pessoas. Não é melhor, isso aí não é ofensa, mas não é melhor pregar a verdade e a pessoa se salvar do que você ficar enganando as pessoas, pregando aquela mensagem light e a pessoa indo para o inferno? Não é melhor dizer a verdade? Lógico, tem que se dizer a verdade com sabedoria, como Jesus pregava, como Paulo pregou, né? Como muitos têm pregado a palavra no tempo que nós vivemos. Temos bons pregadores por aí, certo? Tem as exceções, claro, mas temos bons pregadores que estão pregando a verdade. Só não ouve quem não quer. Então, número 2, a responsabilidade social. Amós encontrou um mau governo em Israel, né? O profeta Oséia, contemporâneo dele, né, fez denúncias semelhantes. As instituições de Israel transformaram a justiça em erva daninha, perverter o direito do próximo. Isso era o pecado pior, ó. Perverter o direito do próximo, não aceitavam repreensão. Tem pessoas que não aceitam mais repreensão. O povo estava assim. Quem não aceita ser repreendido está perdido, né? O que salva a gente é a repreensão. Por quê? Quando eu sou repreendido, eu acordo. Aí eu sou corrigido. Entendeu? Mas se eu não aceito correção, vou morrer na perdição, né? Então, quem os repreendesse, sofriam represália, né? Que fosse o juiz ou profeta. Então, tem pessoas que é assim, se você repreender ele, tu vai sofrer uma represália. Ele não aceita, né? Vai cair na mão de Deus vivo. O que a Bíblia diz? Dura coisa cair na mão do Deus vivo. Então, encerrando aqui, Amós denunciou todos esses pecados, inclusive de suborno, né? Então, ele entregou através da pregação. Deus entregou tudo o que queria através de Amós. Deus usa a gente para entregar o que Ele quer. A pregação não é minha, a pregação é de Deus. Encerrou aqui. 3. Adoração com justiça. Conforme vimos, apesar dos múltiplos pecados e as injustiças sociais, a adoração nos espaços supostamente sagrados, isso aqui é que é o pior de tudo, ó, continuava de forma natural. Os ricos injustos gostavam de frequentar os santuários, exibirem seus sacrifícios, sonegando a Deus. Entendeu? Quer dizer, eles estavam vivendo em pecado, eles estavam vivendo separados de Deus, mas diante dos homens, eles vinham por locais sagrados, ofereciam sacrifício. O rico dava um boi bem bonito, entendeu? Por sacrifício, para todo mundo ver que, né, ele é o cara. Mas é tudo de fachada, tudo aparência. Não adianta a pessoa oferecer para Deus uma falsa adoração. Está perdendo tempo. A gente pode enganar as pessoas, mas Deus a gente não engana. E esses homens aqui, eles acrescentou, além dos pecados que eles cometiam lá com seus próximos, com seus semelhantes, eles acrescentaram ainda esse pecado de vir com falsidade para o templo adorar a Deus. Entendeu? Trazendo uma coisa muito pomposa para chamar a atenção, conforme Isaías profetizou: esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E hoje nós devemos ter muito cuidado para nós não estarmos reunidos dentro da casa do Senhor, honrando o Senhor com nossos lábios, cantando hino, pregando, ensinando, falando coisa boa, coisa de Deus, mas o coração está longe de Deus. Não adianta honrar a Deus só com a boca e o coração não está ali. Tem que honrar a Deus de espírito, alma e corpo. Certo? Então, a Deus é que merece toda a adoração. Então, a verdadeira adoração, sacerdote, músico e outros já não descendiam mais dos levitas. Qualquer um podia ser. Entrou na farinha do mesmo saco, aí você pode ser. Entendeu? Faz parte da panela, pode ser. Não precisa ser levita mais não. Não precisa ser salvo não. Faz parte da nossa, então tá bom.
é política, ou politicagem, entendeu? Aqui, nesse templo, não precisava mais ser levita. A ordem de Deus é que para trabalhar no templo tinha que ser levita. Mas não, eles estavam botando estrangeiros. Entendeu? Então, hoje é como se dissesse, não precisa ser salvo não, não precisa nascer de novo não. Você pode fazer a obra de Deus, pode tocar, pode pregar, pode dar seu dízimo, pode fazer tudo na igreja, mas não precisa ser salvo não. Está entendendo? Muito cuidado que a gente tem que ter. Nós estamos vivendo o final dos tempos. O problema do tempo de Amós é hoje muito pior ainda. Então, muito cuidado, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. A palavra permanece, tá bom? Então, sacerdote, músico e outros já não descendiam mais dos levitas. O que existia era uma liturgia fria, vazia, carnal, onde Deus não estava presente. Estava todo mundo ali em nome de Deus, adorando a Deus, mas Deus não estava mais ali. Está igual Sansão. Se levantou, Deus é comigo. Deus já tinha ido embora e ele não sabia. Então, querido, Deus te abençoe. Estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, mas o Deus que nós servimos permanece o mesmo. E a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus te abençoe e até a 5ª lição, quando nós vamos estar estudando Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. Deus te abençoe, meu jovem. Estamos aí na próxima. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Do lado direito aí está inscrever. Dá um toquinho aí, se inscreve, dá seu like, compartilhe. Tá entendendo? Dá um toquinho no sininho para receber novos vídeos. Toca em vídeo em cima para você ver todos os meus vídeos aí. E você vai encontrar um vídeo que vai ser bênção para você, tá bom? Deus te abençoe, tá? Tamo junto.